Muito agradecido, professora Maria Inês. Então, agora convidamos o professor Júlio Celso Vargas. Bom, boa tarde, senhoras e senhores, alunos, professores, convidados. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui. Eu fiquei muito feliz de ter sido convidado pelo ILEA para esse evento muito interessante, né? Nesse momento de quase reinício do semestre, a gente ter uma oportunidade dessa assim, de discutir, ouvir detentores de um conhecimento tão legal, tão importante, dessa forma um pouco mais livre, né? Descompromissada, no sentido que não está sendo exigido nada nem de vocês, nem da gente, né? Não tem uma pauta obrigatória, algum compromisso. Então, é muito bom a gente poder falar, ouvir, aprender, compartilhar o espaço com colegas do calibre que a gente tem aqui. E eu vou tentar falar um pouquinho, então, sobre esse tema, que é do dia de hoje, das cidades e suas patologias, dentro da minha perspectiva, que estou começando essa aventura intermultidisciplinar, que eu acho fundamental nesse momento a gente pensar sob essa ótica. Bom, então vou fazer uma citaçãozinha aqui para quem lembra do Bebeto Alves e a sua música Depois da Chuva. Tinha essa estrofezinha aí muito interessante. Para os jovens eu recomendo que procurem, é uma música legal. E algumas imagens da minha coleção pessoal, que eu ando coletando, né, no dia a dia da cidade de Porto Alegre. Então, a gente tem um panorama que eu diria que, nesse momento, é talvez um dos mais críticos, pelo menos que eu lembro da minha vida, né? Do ponto de vista do abandono, da degradação. E aí a gente pode começar a fazer uma analogia, chamar isso de um adoecimento, né? Na minha opinião, a cidade escura e imunda está a apodrecer, se não já está podre. Porque isso aqui é a Santa Casa, é a URGS, ou seja, lugares importantes da cidade, escola, hospital, universidade, o grau de iluminação que a gente tem e o grau de cuidado com, digamos assim, o saneamento mínimo básico, que inclui também o uso dos espaços, a tal da caminhabilidade, a calçada, a mobilidade, etc. Então, eu acho que nós estamos vivendo uma situação grave, né? A nossa cidade, que já foi, digamos assim, um paradigma global de qualidade de vida, digamos assim, de cultura e de iniciativas civilizatórias, hoje ela está, né, assim, quebrando todos os recordes negativos em termos de doença, saneamento, violência, voltando doenças extintas, né? Vocês devem ter ouvido falar que está acontecendo no Brasil inteiro, mas Porto Alegre está nas cabeças, como a gente diz, né? Então, a água é suja, o ar é sujo. A gente já teve, né? A gente vê aqui, segundo as autoridades, não existem políticas sérias sobre o assunto, que é a qualidade do ar. Eu me lembro que uns 10, 15 anos atrás a gente tinha monitoramento permanente disso e, inclusive, veículos sendo multados, sabe aquele caminhão com fumaça preta? Ele era multado há um tempo atrás. Hoje, ele anda livremente por aí. E assim nós vamos, né? Quer dizer, de mal a pior, com essa política, digamos assim, aproximando um pouco do meu tema da mobilidade, uma política rodoviarista primária, eu diria, primitiva, né? Dos anos 50. E chegando nessa questão muito importante levantada pelo professor Saldiva, que é, do ponto de vista da saúde, então, agora das pessoas, o sedentarismo e a obesidade e outras doenças crônicas, cardiovasculares, diabetes, etc., associadas a esse conjunto de fatores. Quer dizer, a má qualidade, digamos, do ar, da água, o problema do sedentarismo, a falta de atividade física e também a questão alimentar. Estamos realmente passando de um padrão de... No terceiro mundo, antigamente, a gente comia muito mais comida fresca, natural, né? Era mais fácil ter um verdureiro na esquina, comprar uma banana
do que um chocolate, e hoje é o contrário. Hoje a gente tem salgadinho, refrigerante à vontade, né? Congelados, processados, e o alimento fresco, natural, orgânico, então, é luxo, é caro, é inacessível. Então, ao falar da obesidade, eu me aproximo aqui da minha pauta, da minha agenda, né? Que, digamos assim, começa, mais ou menos, eu posso dizer, com a minha experiência lá nos Estados Unidos, que vive uma epidemia de obesidade declarada. Populacional, o governo, os órgãos, a agência de saúde, etc., todo mundo engajado nesse problema, dar um jeito nessa epidemia. Tem a ver também com a alimentação, vocês devem imaginar, né? E isso é mais ou menos o que eu vou desdobrar aqui rapidamente com o tipo de pesquisa e atividade que eu tenho participado. Então, só voltando um pouquinho, a professora Maria Inês já falou, a partir mais ou menos dos anos 2000, a Organização Mundial de Saúde começou a, digamos, a pautar essa discussão sobre a cidade saudável, a saúde urbana, né, mais ou menos dentro dessas ondas, dessas macro tendências globais, dessas agendas globais, e começou a discutir a questão da Healthy City, a cidade saudável, o que ela devia ser, né, que ela não só era, digamos assim, deveria prover o acesso aos serviços, mas também a própria vida na cidade, não só do ponto de vista das higienes e da sanidade básica, mas também, digamos, a qualidade de vida e um ambiente que permita uma vida saudável. E a gente tem lá dentro dos condicionantes sociais, determinantes sociais da saúde, um ponto muito importante sobre a urbanização. Então isso já está, como a professora falou, bem dentro da agenda. Quando eu fui, então, estudar lá, fazer um sanduíche no doutorado, eu vi como isso é já uma agenda estabelecida dentro das universidades, das agendas, todo mundo trabalhando isso. Ela iniciou basicamente com o problema, digamos, relacionado com as emissões, né, o problema da mobilidade e da saúde na cidade. Basicamente, no início era o saneamento e a poluição. Então, a gente tem aqui um mapa das emissões de CO2, quilotoneladas por ano. A gente basicamente tem um mapa urbano dos Estados Unidos. Ele é igual à pegada destrutiva dos poluentes, que incluem aquelas partículas finas lá que são cancerígenas, etc. Mas aí essa agenda migrou um pouco dessa questão eminentemente de saneamento, poluição, para essa coisa, como eu disse, da vida saudável, né? da vida ativa na cidade. Fazer as pessoas se mexerem um pouco mais, evitar o sedentarismo que a tecnologia e a economia contemporânea nos empurram. Ficar sentado, dentro do carro, na frente da tela. Né? Então tem essa agenda forte lá nos Estados Unidos e na Europa de fazer a vida mais saudável, basicamente através da mobilidade. Na Europa isso é um pouco, digamos assim, mais leve, porque a cidade europeia já é, né, uma tradição mais caminhável, menos voltada ao automóvel e com mais facilidade e vocação para a vida ativa. Então, basicamente, isso é uma pauta norte-americana que, como a gente, né, copiador do grande irmão do norte, nós estamos vivendo as mesmas coisas que eles já viveram atrasadamente, como sempre, e eu acho que é importante a gente se mirar na experiência deles, né? Apesar de continuarem sendo a pátria do automóvel e o petróleo, não vão mudar, digamos, a raiz da sociedade americana, mas eles estão bastante preocupados e agindo para minimizar e transformar um pouco esse impacto da mobilidade motorizada sobre a cidade. Então tem toda uma agenda lá. Isso já está chegando aqui, já chegou, já está bem, né? Vocês que são jovens devem, assim, estar ligados nessa questão, dessa pauta da cidade, mobilidade, a bicicleta, todos os valores envolvidos na questão atitudinal, de estilo de vida, etc. Eu diria que já está até meio saturado. Todo mundo é especialista em mobilidade, né? Não é só o taxista mais, é todo mundo.
E do ponto de vista acadêmico, científico, a gente ainda tem pouco trabalho, evidências e pesquisas profundas, sérias, completas, ao contrário dos europeus e americanos, que já têm uma literatura e um corpo de conhecimento muito, muito bom, muito completo, como disse o professor Saldiva. A gente tem evidências claras sobre o problema de emissões, por exemplo, poluição, e também como a mobilidade saudável, digamos, é saudável de verdade. Ela tem efeitos, né, sobre a saúde física e mental comprovados. Inclusive, isso é uma coisa aqui que eu falo bastante com os meus filhos, que é crianças que caminham ou vão de bicicleta ou fora do carro para a escola têm melhor desempenho, de acordo com alguns estudos. Então, é uma coisa que já está forte do ponto de vista do acúmulo de evidências. E aí a questão é um pouquinho para além da saúde, essa fisiológica mais imediata, que é a obesidade, a diabetes, a doença do coração, tem a saúde mental e o tal do bem-estar, né, o well-being, que é um pouquinho além, envolve isso tudo. Não basta eu estar magrinho, comendo bem, em forma, não ter doença nenhuma, se eu não estou feliz. É uma camada um pouquinho mais sofisticada, mas que está aí também na pauta. Quer dizer, caminhar não é bom apenas para o físico, mas também para a mente, para a saúde mental. E a questão do bem-estar, então, essa possibilidade de estar saudável e feliz, vamos lá, ela, como os colegas comentaram antes com muita propriedade, ela acaba sendo um luxo. Ela tá, digamos assim, dedicada a uma parcela pequena da população. Pode caminhar porque quer, pode comer bem porque tem dinheiro, pode, né, sair de dentro do automóvel como eu, por exemplo. Eu passei 20 anos casado, indo para o trabalho, levando os filhos, entrando de carro, a vida tradicional motorizada da classe média, e agora, por uma questão atitudinal minha, eu mudei o meu padrão. É muito fácil, digamos, dizer, não, larga o carro, vai a pé, que vai fazer bem para ti. Agora, vai falar isso para aquele trabalhador de baixa renda que passou a vida inteira dependendo de um transporte público ruim, quando ele conseguiu ali um crédito e um dinheirinho para comprar um carro e a moto, transportar a sua família, poder sair de noite, fazer atividades que não fazia, eu vou chegar lá para ele dizer, não, né, vai a pé que é mais legal para ti, é mais saudável. Então, apesar de eu ter feito, desculpa, essa mudança atitudinal, eu não sou um militante, eu não faço muito ativismo, porque eu entendo a nossa realidade, sei que não é bem assim. Bom, mas então, eu rapidamente vou falar que eu era um interdisciplinar, eu era um arquiteto, eu fiz arquitetura para fazer projeto dentro do escritório. Depois eu migrei para a área do urbanismo, o urbanismo, digamos assim, mudou a minha visão do mundo e eu me afastei uma crítica, nem demérito, me afastei da minha formação original, fui me aproximando dos transportes e depois da saúde. E para isso foi muito importante essa experiência que eu tive lá nos Estados Unidos, porque eu vi que o laboratório da forma urbana, dessa professora Anne Moudon, que é uma pessoa muito importante na área da morfologia urbana, o laboratório da forma urbana estava dentro do TRAC, que era o Centro de Pesquisa em Transportes do Estado de Washington, e trabalhavam em conjunto com o Centro de Pesquisas em Saúde da Universidade de Washington, capitaneado por esse médico Brian Savas aqui, que talvez vocês encontrem artigos dele. É o cara que mais escreve sobre essa questão da relação da saúde, da mobilidade e do ambiente. Então, é um caminho, assim, né? O urbano, o transporte, a saúde, e agora vamos ver para onde que eu vou. E aí, para terminar, falar então rapidamente desse projeto de pesquisa que eu estou envolvido, que tenta juntar essas coisas todas. Tá? Um projeto internacional, interdisciplinar, financiado por uma agência britânica que está ligada nessa questão da relação ambiente, saúde, mobilidade. Tem uma ideia do modelo conceitual, como o contexto, o ambiente construído, influencia a atividade física, o comportamento de mobilidade, mas isso tem a ver, obviamente, com a questão socioeconômica e cultural das pessoas. O resultado são as condições de saúde das pessoas, mas isso também retroalimenta, quer dizer, o
o obeso não pode caminhar. Digamos que se tornou obeso por predisposição genética, obviamente, mas talvez por sedentarismo. Isso reforça um ciclo ruim de imobilidade. Então as coisas estão de alguma maneira relacionadas, e a gente pode fazer um modelo conceitual para trabalhar com pesquisa, com estatística, com etc. Então a gente tem rapidamente aqui alguns resultados, só para mostrar para vocês um pouco o que o professor Saldiva e a professora Maria Inês disseram. Quer dizer, a gente tem aqui que no Brasil, muitas pessoas costumam caminhar. Tá? Apesar de a gente achar que quase todo mundo anda de ônibus ou de carro, como passageiro ou motorista para ir para o trabalho, para ir para a escola e tal, a gente tem um percentual grande. A maioria das viagens, né, o share, assim, a divisão modal no Brasil dá 33%, mais ou menos, do total das viagens é feita a pé. A bicicleta ainda é um modal muito tímido no Brasil. E com relação aos motivos, a gente vê que, em geral, as pessoas mais saem de casa, digamos assim, a mobilidade, os deslocamentos, né, ela se dá basicamente para fazer compras. Não é para ir para o colégio nem trabalhar. Isso é o resultado da nossa pesquisa, que eu já vou falar um pouquinho mais sobre ela. Mas, de qualquer maneira, gente, isso aqui pode ser um gancho ou um vetor para se trabalhar a mobilidade ativa, saudável, fazendo com que as pessoas consigam comprar perto de casa. É a velha história de ir no mercadinho, etc. Tá? Isso é tão trivial que a gente acha que está aí, está dado, mas não é. Muitas dessas pessoas aqui tem que relacionar as coisas, a gente ainda está trabalhando os dados. Mas as pessoas, basicamente, de uma determinada faixa de renda para cima, pegam um carro para ir fazer compras. Isso tem matado o comércio local, concentrado no shopping, essa discussão que a gente vê aí. Bom, sobre Porto Alegre, isso é um pouquinho diferente, tá, da média geral das 3 cidades brasileiras que a gente estudou, Porto Alegre, Brasília e Florianópolis, mas no fim não se afasta muito. São parecidas os percentuais. Tá? Bom, a gente fez também nessa pesquisa uma coisa bem interessante que tem a ver com essa questão atitudinal e cultural, que são essas biografias, essas trajetórias de mobilidade das pessoas. Então vocês veem, por exemplo, uma senhora de baixa renda que está acima do peso e tem pouca educação, basicamente a vida dela se resume a andar a pé, na infância, depois começa a trabalhar, anda de ônibus, depois se aposenta, vai para casa e de novo volta a andar mais a pé do que de ônibus. Então é uma mobilidade curta, pequena, né, simples, digamos assim. Diferente de um rapaz, vamos lá, de classe média, né, que ganha mais, que tem boa educação, que também está gordinho, mas né, isso é quase que o estado natural das pessoas nas cidades grandes, como disse o professor Saldiva. Vocês vejam que a mobilidade dele é muito mais complexa. Ele andava a pé na infância, pai levava de carro, depois começou a andar de ônibus na faculdade, aquela coisa, aí casa. Parece eu, compra o carro e fica só dentro do carro, e depois desiste de tudo e agora eu vou ser sustentável e vou andar de bike. Então, isso aqui é diferente disso, bem diferente. Né? Não dá para tratar igual essas pessoas. E do ponto de vista, então, de números quantitativos, a gente vê o seguinte, com relação a essas doenças crônicas e relativas, com relação com a atividade física, isso aqui são as pesquisas nacionais, o Vigitel, aquela pesquisa nacional em saúde, e a gente tem que Porto Alegre, reforçando um pouco aquelas minhas primeiras imagens dramáticas lá, está acima da média nacional e das outras 2 cidades com as quais a gente tem trabalhado. E quando a gente desdobra, então, os casos de Porto Alegre para o nosso, isso aqui é pesquisa nacional, para a nossa pesquisa, juntando 2 áreas de baixa renda e uma de média renda, a gente tem números alarmantes, principalmente na área de renda mais baixa. Então, realmente, a doença do coração não é coisa de rico. O pobre se alimenta mal, caminha pouco. A gente acha, não, cara, a mulher fica em casa trabalhando lá, atividade física. Não é o suficiente, né? Não é a chamada atividade vigorosa que contribui para a saúde, etc. Então, a gente tem números aqui feios, né? 36% de obesidade
numa área pobre da cidade. E aí, para terminar, então, algumas comparações, assim, por exemplo, ó, a gente dividiu em classes do índice de massa corporal, o famoso BMI, né, relação peso-altura, que é um indicador basicão, assim, mas ele diz alguma coisa sobre a saúde e a condição de peso. Então, a gente tem normal, sobrepeso e obeso, e claramente a gente vê que a relação com a frequência de viagens a pé. Não estou falando em causalidade, que uma coisa causa a outra. Estou dizendo que tem relação. Quanto mais obesa a pessoa, menos caminhadas. Ou o contrário. Esse estudo da causalidade aí que está na raiz da pesquisa quantitativa. E aqui a gente vê uma comparação, né, de médias aqui das frequências de viagens a pé por semana. E a gente vê que a área 3, que é o Menino Deus, ela, em relação tanto a 1 e a 2, que são áreas lá da região da Grande Cruzeiro, da Tronco, ali, Moab Caldas, Postão, ela é bem diferente. Ou seja, os moradores do Menino Deus caminham, fazem muito mais viagens a pé do que os outros, que entre eles, apesar de ter uma pequena diferença de renda entre os setores lá da Cruzeiro que a gente estudou, não tem diferença estatística. O que quer dizer o seguinte, que a classe média caminha muito mais. Por quê? Porque o bairro é caminhável. Né? Então, assim, de novo, é um ciclo de reforço. O espaço é convidativo, tem atividades, tem acessibilidade, tem serviços, melhor transporte, etc. As pessoas se servem mais do espaço. Quando está num ambiente ruim, tu é tolhido na tua mobilidade. Então, alguns aqui, endereço, por favor, fique à vontade, né, para perguntar, a pesquisa está em andamento, tenho vários colaboradores aqui, colegas, bolsistas. Né? E, para terminar, eu devia ter botado um áudiozinho aqui da música, mas essas são fotos relativas ao comportamento de mobilidade nosso, né, que é, de novo, um sintoma de uma sociedade que não está legal. Né? Quer dizer, e são fotos minhas, isso tudo é de verdade. Quer dizer, isso aqui na frente da universidade, isso aqui é dentro da universidade. Né? O coleguinha que vai lá dizer para os jovens o que eles têm que fazer, né? O que é certo e o que é errado, ciclovia. Aqui o funcionário do Transurb estaciona o carro dele na porta e dificulta a entrada dos usuários. Né? A indústria da construção civil, que ao contrário dos outros países não tem nenhuma responsabilidade com o seu impacto no espaço público, presta atenção, caminhões estacionados, destruição do pavimento, etc. E isso gera isso, né? Toda hora se abre o piso para passar um cano, um fio num prédio novo, e quando a gente vê, afunda o pavimento, porque tapearam ali. E outras mazelas, né, que a gente tem, tristes da nossa, digamos assim, do nosso ambiente de mobilidade na cidade. Tá? Então, não sei se tem alguma coisa mais feliz aqui para acabar. Vou deixar essa aqui. Obrigado. Bom, muito obrigado, professor.